Willkommen ins Beste. Something to say, and these are very... Lovely to see everybody, all of our friends from America. Tô eu aqui de volta no Reino Unido, mas não vai ser por muito mais tempo. Vou voltar pro Brasil, porque a missão que eu vim fazer aqui não funcionou. Eu vim pra cá num tiro no escuro, numa tentativa de resgatar um relacionamento que tem uma história linda, mas chegou o momento da gente seguir caminhos separados. Só que teve uma frase que ficou na minha cabeça assim muito forte, e é que eu prefiro viver com a certeza das minhas tentativas do que com o arrependimento das minhas dúvidas. Quando foi a última vez que você se arriscou? Que você fez uma ação sem saber se ia ter sucesso, sem ter a menor ideia se vai dar certo ou se não vai, se você vai colher os frutos desse esforço ou não vai. Pra mim foi agora, nessa vinda até aqui, nessa tentativa, nesse tiro no escuro, como eu disse, mas foi o que eu falei. Eu prefiro ter tentado ao máximo e ter me esforçado e ter certeza de que o movimento que eu tô fazendo é o melhor pra mim, do que ficar na dúvida daquele e se fosse, se eu fosse, se eu tivesse ido, será? Como eu já falei aqui nesse canal várias vezes, a gente nunca sabe como as coisas vão se desenrolar. A gente tem a ilusão do controle. E eu também, não que eu tivesse, nesse caso eu não tinha a menor ilusão de controle, eu sabia que eu não tinha controle de absolutamente nada, mas eu preferi tentar. E a beleza disso é que a gente nunca sabe os aprendizados que a gente vai ter, o que a gente vai colher de fruto dessa tentativa, desse esforço, dessas experiências todas que a gente vive na nossa vida. A gente nunca vai saber no fundo mesmo qual que era o melhor caminho a ser tomado, mas como o André falou nesse vídeo aqui, se tem amor nele, vai atrás. Deixa o amor guiar, porque por mais que as coisas se desenrolem da maneira como você não esperava, eu tenho certeza absoluta, com base nas minhas experiências da minha vida, que sempre é o melhor pra você nesse momento. Pode não ser o que você quer, mas é o que você precisa. Mas é isso, dessa vez foi um processo muito mais simples pra mim de lidar. Tô animado pela próxima etapa, né? Acho que é sempre assim, né? A gente poder olhar pra nossa vida e os conquistas e os desafios que a gente passa, entender que eles trouxeram alguma lição pra gente, nesse meu caso me trouxe várias, sempre me trazem várias lições, e olhar pra frente com expectativa de o que tá vindo agora a seguir. E o que eu vou conseguir alcançar, o que eu vou conseguir desdobrar na minha vida com esses novos conhecimentos, com esses novos aprendizados que essas lições passadas me trouxeram. Para mim, um dos segredos do bem-estar, da felicidade, é conseguir olhar para a vida com essa excitação, com esse ânimo de o que é, e agora, e agora, e agora, e agora, e agora, manda mais, sabe? Às vezes eu gosto de pensar que a vida é igual a montanha-russa, né? Quando você sentou ali no carrinho, você não sabe o que vai acontecer mais, amigo. Vai pra esquerda, pra direita, pra cima, vai pra baixo, vai dar cambalhota pra um lado, cambalhota pro outro, e movimentos completamente inesperados e não padronizados. Mas se você aceita que é assim mesmo, a única alternativa é, ó, aperta o cinto e enjoy the ride, amigo. Joga os braços pra cima, dá um sorriso, dá gargalhada e vai com tudo mesmo, porque foi feito pra ser curtido, foi feito pra ser vivido. E assim como numa montanha-russa, às vezes vão ter alguns movimentos ali naquela experiência toda que você não vai se sentir tão confortável. Vai dar uma fisgada aqui do lado de cá, vai ficar prensado contra o carrinho e tal. Enfim, ficou desconfortável durante um momento, mas depois, ó, tem suavidade, tem alegria de novo, tem tudo isso de novo, tem risada, tem surpresa, sabe? E acho que quanto mais a gente olhar pra vida dessa forma e pensar, né, cara, a vida é uma montanha-russa infinita, e imagina, né, se você pudesse vir aqui nessa vida várias vezes e toda vez que você voltar aqui nessa terra, a montanha-russa vai ser diferente, a experiência vai ser diferente. Quantas vezes você voltaria? Eu voltaria bastantes vezes. E acho que já voltei muitas vezes mesmo. Mas é isso, galera. Tente não se blindar tanto contra o sofrimento, quanto a perda, quanto a dor, quanto as experiências negativas, porque elas são inevitáveis. E, na verdade, essa tentativa de se blindar, de se proteger contra as experiências, tem a chance de causar ainda mais sofrimento. Porque, afinal, qual que é o nosso processo de blindagem? Como funciona o nosso processo de nos defender, nos proteger de uma experiência negativa? Criando expectativa, criando altas expectativas, daquilo vai funcionar da maneira mais perfeita possível, da maneira como eu sempre esperei. E quantas vezes isso aconteceu? Os melhores professores de autoconhecimento são o silêncio e o tempo. Olha para trás na sua vida, olha tudo que você já viveu, tudo que você já passou, e utilize disso para se edificar, para ser mais forte, para ser mais sábio. E a sabedoria reside nessa aceitação dos processos, nesse relaxamento, sabe? O way, o caminho da não ação. Vou falar mais sobre isso com vocês aqui nesse canal esse ano, sobre daoísmo, taoísmo e filosofias orientais aí que trazem sabedorias profundas e que
tem muito a ver com o meu conteúdo aqui em geral, muito do que eu falo aqui tem a ver dessas origens, né? E eu vou trazer mais conteúdo sobre isso pra vocês aqui esse ano, porque realmente é um entendimento, assim, libertador. Você leva tudo com mais suavidade, né? Lógico, né, que existem diversos processos, né, mas sempre que você se lembra, medita, silêncio, tempo, se lembra, olha para os seus processos e se lembra dessas verdades que são transcendentais, essa verdade da aceitação, de que tá tudo, fluindo aí, tá tudo para cima e para baixo e tal, e minha única tarefa é aceitar e não parar de andar, continuar caminhando, porque tá tudo acontecendo por uma divina ordem que eu não consigo compreender, mas daqui a alguns passos ali na frente vai fazer sentido, então seguimos caminhando. Esse é um conhecimento que liberta e eu quero falar mais sobre isso com vocês porque acho que uma das coisas que vocês falam e que eu também sinto comigo mesmo, cara, é que eu tento estar muito em paz. Eu sinto muita paz, eu busco pela paz. As coisas que eu acho que todo ser humano quer ter é paz, amor e liberdade. São os 3 pilares ali que a gente quer ter. E apesar de eu saber que a não paz, ela é inevitável, eu acho que é ela que direciona o meu caminho. É isso que eu tô buscando, viver mais em paz. E eu acho que vocês também. Então, vou trazer mais conteúdo sobre essas filosofias que me ajudam nesses entendimentos e nessa vida mais mais tranquila. Mas enquanto eu não faço, fica o convite para você experimentar mais, se arriscar mais, ir atrás daquilo que você acredita que vai dar certo, cara. Acredita que tem amor ali por trás, tem alguma coisa ali te esperando. Vai, se arrisca, tenta, gasta dinheiro, gasta tempo, gasta energia. Vai, você só vai saber tentando. Como eu falei, é melhor viver com a resposta das minhas certezas, das minhas tentativas, do que com o arrependimento das minhas dúvidas. Essas tentativas, por mais que elas tragam uma experiência ruim, negativa, algo que eu não esperava, elas me trazem uma coisa principal para minha vida, que é o autoconhecimento. É entender aquilo que eu gosto e o que eu não gosto, aquilo que eu sou e aquilo que eu não sou, a cada experiência que eu vivo. Então, nesse processo de viver, a gente se compreende mais, né? E qual o melhor benefício que tem nessa vida que se não esse? Então ame mais, viaje mais, se arrisque mais, se exponha mais, seja mais vulnerável, porque é assim que a gente cresce, é assim que a gente se conhece melhor e sabe quem a gente é de verdade. Beleza? Era isso que eu tinha para compartilhar com vocês hoje, essa era a minha reflexão sobre esse assunto. Eu tô bem animado, na verdade, com os próximos passos. Próximas semanas vão ser bem agitadas, vou voltar pro Rio, vou montar uma base lá no Rio, tem um lugarzinho pra eu chamar de meu, ficar lá paradinho, tem um lugar pra gravar mais vídeos pra vocês. Talvez não muitos vídeos indo na rua e passeando com a câmera na mão, né, porque Rio de Janeiro é um lugar complicado. Mas vou dar o meu melhor para estar sempre em contato com a natureza e trazendo conteúdo para vocês ao ar livre, que para mim também é muito melhor de criar, ficar mais gostoso e me sinto melhor fluindo com as ideias. Mas vamos ver como é que vai ser, não sei se é a resposta para isso ainda. O foco desse ano é estruturar melhor esse canal, é organizar o conteúdo aqui, trazer mais valor para vocês, fazer outros conteúdos, outros projetos que vão trazer valor para vocês também. Eu fiz um evento em São Paulo que foi muito legal, eu fiquei muito feliz de ter organizado, foi a coisa mais legal que eu já fiz presencialmente, foi muito maneiro. E eu vou fazer no Rio também, em breve. Quando tiver a data certinha eu vou avisar pra vocês aqui, no Instagram também. Se você não me acompanha no Instagram, acompanha lá, que lá é o local onde eu falo das coisas mais rápidas, assim, que tá acontecendo no dia a dia, tá? Eventos e onde eu vou estar e como que a gente pode se encontrar e coisas do tipo. Então, acompanha lá que é melhor. E se você conhece alguém que passou por um processo difícil, de término de relacionamento, de grandes mudanças, mudança de carreira, de vida, de local de onde mora, coisa do tipo, manda esse vídeo aqui, talvez possa ajudar. Vamos tentar bater aí 300 mil inscritos agora esse mês. Me ajuda, por favor? Estamos pertinho, né? Conto com a ajuda de vocês. Vejo vocês no próximo vídeo. Um abraço. E nesse vídeo faz sentido falar isso, né? Se joga, cara. Esse é o mote. Esse é o mote. Se joga, cara. Vai com tudo mesmo. Vive a porra toda que tem pra viver. Porque é isso que faz a gente se tornar um ser humano melhor.